Bom, pessoal, neste vídeo nós vamos dar continuidade ao nosso curso de Introdução ao C++, falando sobre polimorfismo, que é uma ferramenta muito interessante para deixar nossos códigos mais genéricos. O polimorfismo ele é uma ferramenta, então, assim como a herança, que vai possibilitar ao programador que ele crie programas mais genéricos, que sejam mais escaláveis e capazes de aceitar modificações sem alterações estruturais significativas. A ideia do polimorfismo é que a gente consiga declarar todas as nossas funcionalidades pensando somente nas classes base. E que caso métodos ou funções que estão preparadas para processar objetos da classe base recebam objetos da classe derivada, eles sejam capazes de ativar corretamente os métodos específicos da classe derivada. Por exemplo, no nosso exemplo da aula passada, a gente criou um sensor industrial que possuía ali um método ler dados. E a gente criou um sensor com ajuste que também possui um método ler dados. Esses dois métodos, eles são diferentes entre si. A ideia do polimorfismo é que eu consiga processar todos os objetos dessa linhagem produzidos a partir do sensor industrial como objetos da classe base. E que caso, por exemplo, métodos ou funções recebam objetos de classes derivadas, eles sejam capazes de identificar isso e acionar corretamente os métodos específicos da classe derivada. Mesmo na declaração da função, ela receber apenas referências da classe base. Okay? Então, com isso, a gente consegue escalar muito mais o nosso código, porque a gente pode ir criando classes derivadas à medida que a demanda for ocorrendo. Por exemplo, houve a demanda por uma nova característica do nosso programa, de uma nova funcionalidade. A gente não precisa alterar tudo que já está pronto para deixar o nosso programa pronto para executar com essa nova funcionalidade. Utilizando o polimorfismo, nós vamos programar sempre pensando em objetos da classe base e os objetos das classes derivadas também poderão ser utilizados. Bom, pessoal, vamos voltar ao exemplo do vídeo passado. Nós tínhamos duas classes, uma classe base, sensor industrial, e uma classe derivada, sensor com ajuste. A gente viu na aula passada como criar a classe base, como criar a classe derivada, que possui todas as características da classe base, mais algumas peculiaridades. Tá certo? Agora imagine, por exemplo, que aqui eu quisesse processar esses dois objetos de uma forma integrada, sem necessariamente ter que me referir a um objeto ou outro. A gente viu em aulas passadas que a gente consegue utilizar vetores quando a gente quer agrupar conjunto de dados e trabalhar com esses dados de uma forma um pouco mais otimizada. Veja que nesse caso, eu estou utilizando a função imprime dados para o sensor industrial e imprime dados para o sensor com ajuste. A minha ideia aqui seria não utilizar uma imprime dados para a classe base e uma imprime dados para a classe derivada. Eu gostaria de processar ambos os objetos de uma forma integrada, de forma que eu desse escalabilidade ao meu código. Então vamos tentar ver uma forma diferente de a gente integrar isso aqui. Vejam, um sensor com ajuste é um sensor industrial. A gente aprendeu isso na aula de herança. Então, eu posso criar aqui um vetor que vai combinar, vai agrupar tanto os dados do objeto SI quanto os dados do objeto SA. Então, vamos criar aqui um vetor de ponteiros que consiga armazenar as referências tanto da classe derivada, objeto SA, quanto do objeto SI. É um vetor de ponteiros do tipo sensor industrial. Vejam, não ocorreu nenhum warning, nenhum erro aqui indicado pelo nosso editor. Por que isso? Olha só, eu estou tratando aqui um objeto da classe derivada
como objeto da classe base. Por quê? Por que isso aqui é possível? Lembra que eu falei com vocês? Todo objeto da classe derivada é um objeto da classe base. Então eu consigo aqui agrupar objetos da minha classe base e da minha classe derivada no mesmo escopo, no mesmo vetor. Note aqui que eu não estou criando novos objetos, tá certo? Como eu falei com vocês em aulas passadas, uma forma mais otimizada de agrupar objetos é através de referências, vetores de ponteiros. Porque senão eu teria que ficar criando, né, novos espaços de memória para armazenar os mesmos dados que eu já tenho armazenado anteriormente. Então a gente está criando aqui vetores de ponteiros. Se eu quiser agora, por exemplo, imprimir os dados de todos esses sensores, eu não vou precisar mais agora invocar individualmente as funções imprime do objeto SI e imprime do objeto SA. Eu posso simplesmente criar um loop para imprimir todos os dados de todos os sensores. Posso fazer int igual a 0 e menor que size of sensores dividido por size of sensores 0. E mais. Dessa maneira, pessoal, para que eu imprima aqui no console todos os dados dos sensores, eu posso fazer sensores e, como é um vetor de ponteiro setinha, imprime dados. Beleza? Veja, aqui eu já deixei o meu código um pouco mais genérico. Por quê? Eu estou agrupando objetos de classes base e derivada dentro de um mesmo vetor, dentro de uma mesma estrutura. E para imprimir, eu posso colocar aqui agora vários objetos, várias posições de memória, e eu não preciso ficar agora tratando individualmente os meus objetos das classes base e derivada. Vamos então rodar o programa e ver qual é o resultado. Notem, o nosso programa foi executado com sucesso. Eu tive aqui a impressão dos dados do objeto S01V, que é da classe base, e a impressão dos dados da classe derivada S02AJ. Só que notem, os dados impressos aqui na tela foram os mesmos. E veja, eu não imprimi aqui, no caso da classe derivada, os dados referentes ao ajuste, né? Eu não imprimi aqui os dados ajustados. O que aconteceu aqui, pessoal, foi que, na verdade, o método ativado nessa chamada aqui foi somente um método da classe base. Por quê? Porque sensor industrial foi o tipo de dado desse vetor. Então, esse ponteiro aqui, sensores, esse vetor de ponteiros sensores, ele foi criado para lidar com ponteiros do tipo sensor industrial. Apesar da gente conseguir passar aqui referências das classes derivadas, ele ainda não está adaptado, esse código não está adaptado para lidar com as diferenças dos diversos métodos e funções. Então, do jeito que está programado aqui, o nosso código ele não possui polimorfismo. Por quê? Porque eu gostaria que, ao ativar o imprime dados da primeira posição desse vetor, fosse ativado, de fato, o imprime dados da classe base. Mas, ao ativar a função imprime dados da segunda posição desse vetor, eu gostaria que esse imprime dados fosse o da classe derivada. Como é que a gente consegue, então, fazer isso, pessoal? Utilizando as funções virtuais. É bastante simples a forma de se implementar o polimorfismo. Basta que, nos métodos ou funções que possuam variações nas classes derivadas, eu inclua antes desses métodos a palavra-chave virtual.
Com isso, o nosso sistema, o nosso compilador, vai saber qual método ativar em cada situação. Voltando para o nosso código, para a gente tornar aqui a nossa classe sensor industrial capaz de aceitar o polimorfismo em tempo de execução, basta que eu adicione a palavra-chave virtual antes de todos os métodos que possuam variações nas classes derivadas. Então, eu vou modificar aqui o limpa dados, o imprime dados e o ler dados. Posso adicionar em todos, né? Mas aqui, adicionar o virtual, ele me dá a liberdade de escolher quais métodos eu quero admitir polimorfismo em tempo de execução e quais não. Por exemplo, setID, eu quero que todos os setID e os getID sejam realizados exatamente da mesma maneira, de acordo com a classe base. Já os métodos ler dados, limpa dados e imprime dados, eu admito que eles sejam diferentes de acordo com o tipo de objeto sendo processado. Ok? Apenas adicionando as palavras-chave, a palavra-chave virtual, a gente consegue agora rodar o mesmo código sem nenhuma outra alteração, e esse código agora vai ficar mais genérico. Ele vai admitir polimorfismo em tempo de execução. Vejam, agora, rodando o mesmo código, eu já tenho aqui a função imprime dados na classe derivada sendo invocada corretamente. Tá certo? Então, com isso, eu consigo deixar o nosso código mais genérico. Quer ver um outro exemplo da utilização do polimorfismo? Imagine que agora eu tenho aqui uma função foo, que vai fazer a mesma coisa. Ela vai imprimir os dados dos meus objetos. E ela vai receber aqui objetos da classe base, sensor industrial, uma referência do sensor industrial, vamos supor S. E aqui eu vou fazer S.imprime dados. Ok? Vamos ver então o que acontece. Se eu invocar aqui agora a minha função foo, vou até comentar aqui para não ficar tão poluído o nosso console. Se eu invocar aqui a função foo e passar para ele o meu objeto SI, eu quero que ele execute a impressão de dados da classe base. E se eu utilizar a mesma função foo, agora passando o objeto SA, eu quero que ele imprima os dados da classe derivada. Vamos ver então o que acontece nessa execução? Eu tive exatamente o mesmo comportamento. Olha, os dados agora, a função foo invocou o imprime dados da classe base, quando foi passado para ela um objeto da classe base, uma referência da classe base, e ela invocou o imprime dados da classe derivada quando foi passado um objeto da classe derivada. Qual que é a vantagem então, pessoal? Se eu criar, por exemplo, mais classes derivadas, eu não preciso modificar agora a função foo. Ela vai continuar exatamente da mesma maneira. Eu programei a função foo para uma referência, pensando num objeto da classe base, e mesmo que existam diferenças nos objetos da classe derivada quanto ao método imprime dados, o comportamento vai ser ativado adequadamente conforme as especializações. Tá certo? Então, isso que a gente acabou de fazer aqui foi o polimorfismo. Por quê? A função foo foi programada da mesma maneira, olha só, não existe nenhuma diferença. A função foo é idêntica. E o programa teve múltiplas formas. Quando eu invoquei a função foo passando o objeto da classe base, ela se comportou imprimindo os dados brutos. E quando eu passei um objeto da classe derivada, ela se comportou imprimindo os dados ajustados. Ok? Então esse é o conceito de polimorfismo, que é bastante útil, e ele, juntamente com o conceito de herança, permite a gente deixar nossos códigos muito mais genéricos. Tá legal? Para fechar essa questão, pessoal,
do polimorfismo, é interessante a gente falar um pouquinho sobre as classes abstratas. Muitas vezes, pessoal, existem classes que elas não existem por si só. A gente não faz sentido instanciar um objeto daquela classe específica. Quer ver um exemplo? Imagina que eu tenho um determinado carro, por exemplo. Um objeto nunca vai ser simplesmente um carro. Esse objeto ele vai ser, por exemplo, um Toyota Corolla, ele vai ser um Honda Civic, ele vai ser um Volkswagen Jetta. Então, esse objeto ele vai ser implementado somente para as classes derivadas e nunca para a classe base. Só que por que a gente usa a classe base nesses casos? Justamente para possibilitar o polimorfismo. A classe base ela vai servir como uma interface. Então, quando a gente quer apenas criar classes, mas não realizar a implementação de todos os métodos, por quê? Porque esses métodos só vão fazer sentido com as especializações, a gente cria as famosas classes abstratas. Classe abstrata, pessoal, ela é basicamente uma classe cujo algum método não possui implementação definida. Para isso, basta que a gente coloque o designador igual a 0 na declaração daquela função. Então, vamos para o nosso exemplo aqui. Imagina que não pudesse ser instanciado nenhum sensor industrial, somente sensores de classes derivadas. Então, como é que a gente faz? Lá na classe sensor industrial, vamos supor que eu não iria ter o método imprime dados. Para que eu torne esse método aqui, essa classe abstrata, eu vou igualar esse método a 0. Quer dizer que eu não vou possuir implementação do imprime dados. Eu vou até comentá-la aqui no sensor industrial. E com isso, pessoal, eu passo agora a não poder mais instanciar objetos da classe sensor industrial. Se a gente for lá no nosso na função main, a gente vai ver que o objeto do tipo classe abstrata não é permitido. Tá vendo? Por quê? Porque a função imprime dados, ela é uma função virtual pura. Então eu não consigo, se eu declarar funções virtuais puras, possuir métodos aqui da minha classe base. Eu vou ter que comentar então essa linha, mas veja, vou comentar aqui o full também, mas veja, eu consigo continuar utilizando o polimorfismo, programando minhas funções e métodos apenas para a classe principal. Veja que o imprime dados ele é definido na classe base. Ele não está implementado, mas ele é definido. Então, nesse caso, esse imprime dados aqui da classe base, ele serve apenas como uma interface. Ou seja, ele é um método que não é implementado, mas ele é definido. Ele serve como interface e aí eu posso criar N classes derivadas implementando diferentes imprime dados e ainda usar o polimorfismo em tempo de execução. Veja que aqui eu não tive problema nenhum em usar o imprime dados da minha classe sensor industrial. Se a gente executar aqui nosso código, agora a gente vai executar, obviamente, somente a função full passando o objeto da classe derivada, porque não existe mais aquele objeto da classe base. A grande vantagem disso, pessoal, é que muitas vezes não existe sentido em implementar métodos da classe base, porque ela só serve como justamente uma interface. Então, nesse caso, a gente continua utilizando o conceito de herança e polimorfismo para dar generalidade ao nosso código, mas a gente não implementa esses métodos na classe base porque simplesmente não fazem sentido. Esses métodos só vão fazer sentido nas N classes derivadas. Tá certo? Para que vocês possam aí praticar esse conceito, eu vou pedir que vocês façam um trabalho e vocês criem uma classe abstrata Mobile Robot. Essa classe ela deve possuir aqui alguns atributos, olha só, um vetor de double, uma função get posição atual, uma função set posição atual. E aqui a gente vai ter uma função virtual pura, que é mover.
ela vai ter que ser igual a zero e ela vai receber aqui uma velocidade em x, uma velocidade em y, uma velocidade em z em um determinado tempo. A ideia é que você crie essa classe Mobile Robot para servir de interface para duas classes derivadas chamadas robô terrestre e quadrotor. Por que a gente vai fazer isso? Porque a gente nunca vai ter, não existe na prática, nenhum robô que é apenas do tipo Mobile Robot. Ou o robô vai ser um robô terrestre, ou ele vai ser um quadrotor. Ele precisa ser de um tipo específico. Com isso, você vai programar agora o seu código para a classe Mobile Robot e implementar aqui as classes derivadas. E aí depois, na utilização, você vai utilizar somente a classe base. Então você vai criar essa classe base e nas classes derivadas você vai fazer a implementação da função mover. Então a classe derivada ela vai ser bem simples. Ela vai ser apenas, basicamente, ela vai ter todas as características da classe base, né? Todas essas aqui, e vai ter a implementação da função mover. Só que a função mover do quadrotor vai ser diferente da função mover do robô terrestre. Por quê? O quadrotor ele se locomove nos eixos x, y e z, e o robô terrestre, a coordenada z vai ser zero para todos os casos. Tá legal? E aí, para testar o polimorfismo, você vai criar uma função lá no arquivo main.cpp chamada executa movimento, que recebe aí um ponteiro da classe Mobile Robot. E aí eu quero que você passe um objeto do tipo robô terrestre e um ponteiro para o objeto do tipo quadrotor. E eu quero ver essa executa movimento funcionar para os dois casos. Beleza? Então essa é uma aplicação da teoria que a gente viu na aula de hoje. Tá certo, pessoal? Eu agradeço então por vocês terem assistido esse vídeo e até as próximas aulas.